Fala galera, bom, a gente tá aí chegando... Não, definitivamente a gente não tá chegando próximo da estreia da temporada, mas estamos chegando próximo do começo das filmagens, que é o que? Uma das novidades que eu vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo. Esse aqui é um vídeo que vocês sempre me pedem, que é um vídeo de atualização do que a gente tem de informação até o momento sobre a próxima temporada da série. E como vocês sabem, American Horror Story é uma série misteriosa, eles escondem o jogo às vezes mais do que necessário. Ano passado, por exemplo, esconderam praticamente até o dia da estreia. Esse ano a gente espera que não seja o caso. Mas antes de começar a contar as novidades aí pra vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que nossas redes sociais, o meu Apoia-se e o meu canal solo aqui no YouTube estão todos aqui na descrição. E é isso, galera, vamos lá para as novidades sobre a 12ª temporada de American Horror Story. Foi anunciado que a próxima temporada também vai ser passada no estado de Nova York, ali na região metropolitana de Nova York. E uma galera ficou meio bolada com isso. Começaram a falar, pô, mas de novo? Já teve uma temporada em Nova York? Vai ter outra? Eu não entendi muito bem essa reclamação. Assim, eu entendo o rolê de não gostamos de repetição. Estou com vocês. Mas a locação já foi repetida tantas vezes em American Horror Story. Dessa vez a galera ficou bolada, mas também estou aqui para desmitificar essa ideia de que a gente vai ter locações repetidas nessa temporada, porque apesar de ser passado em Nova York, vai ser um lugar bem diferente, então acho que não vai parecer NYC. Gente, na moral, eu não sei o que aconteceu, mas a rota dos aviões de Vitória agora passa em cima da minha casa. Toda vez que passa um avião aqui, de 5 minutos passa um avião. Até o momento, a 12ª temporada recebeu aí 2 títulos de produção, que são os títulos que eles dão provisórios só pra a gravação não chamar muita atenção. Esses títulos foram Hamptons e Thriller. Enquanto Thriller é um tema aí mais vago, né, que pode, enfim, abranger muitas coisas, Hampton já é um título que dá um pouquinho mais de dica pra gente, dá um pouco mais espaço aí pra gente especular o que provavelmente vai ter na temporada e aonde que ela vai ser passada. Diferente de NYC, que foi passada lá nos anos 80, essa temporada vai ser passada nos dias de hoje e ela já tem roteirista e produtores confirmados. O início das gravações está programado para o dia 24 de abril e ele deve se estender aí até agosto, e quem vai estar responsável por absolutamente todos os roteiros dessa temporada, e eu tô tão feliz dessa informação, é a Hailey Pfeiffer, que foi a mesma roteirista de American Crime Story Impeachment, que foi a 3ª temporada de American Crime Story, que inclusive foi eleita a melhor série do Ryan Murphy recentemente. E por que eu tô tão feliz dessa informação? Porque, galera, a partir do momento que Hailey Pfeiffer vai estar em todos, absolutamente todos os episódios, quer dizer que a gente não vai ter Menicoto. Quer dizer que a gente não vai ter Menicoto nenhuma vez. Mas nenhum episódio vai estar na mão do Menicoto. Deixem a gratidão de vocês aqui nos comentários, eu quero dar as mãos pra vocês e curtir muito esse momento com vocês. Além de roteirista da série, a Hailey, ou Hailey, que eu não sei falar o nome dela, também vai ser uma das produtoras da temporada, junto com Scott Robertson, que foi um dos produtores aí responsáveis por Dahmer, né, série premiadíssima. Então, assim, dinheiro investido a gente tá tendo. Vale lembrar que o Ryan tá trabalhando simultaneamente em mais outros 2 projetos, um projeto de ficção científica e um projeto envolvendo uma freira lésbica, mas não é grande novidade que o Ryan não vai estar muito envolvido na temporada, né? A gente sabe que já tem um tempo aí que ele não participa muito de American Horror Story. Bom, gente, eu quero ter um momentinho aqui no vídeo pra gente entender um pouco melhor da geografia ali de Nova York, pra gente entender exatamente aonde que a série vai ser passada, qual que é o propósito dessa região ali pra galera de Nova York, e também entender no que ela se diferencia da última temporada, que foi passada majoritariamente ali no centro de Nova York mesmo, Manhattan, enfim, que é os lugares mais turísticos. O que acontece? Assim como a gente tem aqui no Brasil o Grande São Paulo, o Grande Vitória e todas essas regiões metropolitanas, né, que tem a cidade central, que é o que dá, a cidade que dá o nome pra região, e a gente tem essas outras cidades em volta que compõem a região metropolitana, a mesma coisa acontece ali em Nova York. A região metropolitana de Nova York é a maior do mundo e pega absolutamente toda a extensão de Long Island. Long Island é uma ilha gigantesca, o nome é meio, óbvio, o nome do negócio é Ilha Longa, no caso, então assim, ela é uma ilha longa mesmo, porque ela começa ali no sul da ilha de Manhattan e ela se estende bastante aí pro leste. Ela é a ilha mais populosa dos Estados Unidos, ela tem cerca de 8 milhões de habitantes. Inclusive, alguns bairros aí bem famosos de Nova York, como é o caso do Brooklyn, ele já fica no território da ilha de Long Island, né, apesar de ainda ser um território da cidade de Nova York. Já a região em que a série vai ser passada, o que tudo indica pelo título que a gente recebeu, que é a região dos Hamptons, ela fica lá na extrema direita dessa ilha, a quase 200 quilômetros de distância da cidade mesmo de Nova York, que foi o cenário central da última temporada. Essa região onde ficam os Hamptons, que eu vou explicar pra vocês certinho o que é, ela é tão distante
diferente ali daquele cenário que a gente estava acompanhando em NYC, que ela é inclusive usada como um retiro pela galera rica de Nova York para poder se isolar um pouco desse caos, dessa confusão da cidade. Então ela fica lá do outro lado de Long Island, uma região bem menor, bem menos populosa, que não tem nada naturalmente, arquitetonicamente, nem socialmente próxima do que a gente viu em NYC, do que a gente vê na cidade mesmo de Nova York. Mas vamos lá entender o que compõe essa região dos Hamptons e o que provavelmente vai ser o cenário dessa temporada. Ali nessa região que é o finalzinho de Long Island, a gente tem duas cidades, que é o Southampton e o East Hampton. Essas duas cidades compõem o que é chamado de Hamptons. No meio dessas cidades tem várias outras aldeias e vilas, etc., que também são lugares de luxo, também são usados para o mesmo propósito, que tomam ali praticamente toda essa região. Inclusive é colocada aí nesse pacote dos Hamptons também a região de Montauk, que é bem a pontinha mesmo de Long Island, que é uma região muito bonita, não tem muita gente, não tem muita coisa, mas tem alguns destinos de luxo também e acaba sendo bem usado pela galera ali da região. Tem inclusive em Montauk um ponto turístico bem famoso, que é o Farol de Montauk, e praticamente tudo que é passado nessa região, todo filme, série, que é filmado ali mostra esse farol. Tem uma boa chance inclusive de aparecer em American Horror Story, então vou deixar uma foto dele aqui, caso ele apareça. Agora vocês já sabem o que é. Antigamente essa região ali onde agora ficam os Hamptons era uma região de fazendeiros e pescadores, até porque é uma região bem estreita de terra, né? Então tem mar muito próximo dos dois lados, então a principal atividade ali nessa região era pesca e não era um lugar considerado muito rico nem nada. Um fun fact é que East Hampton, uma dessas duas cidades aí que compõem essa região do Hamptons, foi uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1648 e na época, né, ela não tinha o nome de East Hampton, ela tinha o nome de Maidstone. Só lá no século XX que ela começou a ser usada como um retiro pra galera muito rica, como eu falei pra vocês, a galera sai de Nova York e vai lá passear. Até hoje, né, desde essa época até hoje a intenção é a mesma, é poder escapar um pouco ali do caos da cidade sem que eles tenham que se afastar muito da vida deles. Então acaba sendo um lugar bem próximo, mas com uma atmosfera completamente diferente da metrópole de Nova York. A região de Montauk, que é aquela que é bem na pontinha que eu falei pra vocês, ela tem esse nome por causa do povo indígena que originalmente viveu ali na região, que chamava Montaukett. No caso, os Montaukett ainda existem, só que por conta de todas as mudanças ali sociais que tiveram na região, a história deles acabou sendo muito apagada e muito invisibilizada. Então até hoje eles lutam aí pelo reconhecimento da história deles, da importância deles pra essa região. O nome Montauk aí pra galera que é mais inteirada das teorias da conspiração, assim como eu, que gosto de ficar especulando essas coisas, talvez seja o nome mais familiar pra vocês. Por que aconteceu? Lá nos anos 80, a gente teve o surgimento da teoria da conspiração, uma das mais famosas que existem, que é o Montauk Project. O que supostamente aconteceu ali na região? Projeto ultra secreto do governo americano, né, que eu acho que é top 1 base para teorias da conspiração. Nesse projeto, o que supostamente acontecia é que eles usavam cobaias para tentar conseguir, através de avanços mentais, ou seja, transformar essas pessoas em armas psicológicas, conseguir alguns avanços em relação à viagem no tempo, a contato extraterrestre, controle da mente, teletransporte. Inclusive associam com esse projeto também a tal da encenação do pouso do homem na Lua, que também já foi mostrada lá na, se Deus quiser esquecida, Double Feature. Por que Montauk Project é considerado aí uma teoria da conspiração e por que tudo que eu falei aqui eu falei supostamente? Porque praticamente tudo que se tem de informação sobre o Montauk Project foi levantado por um cara chamado Preston Nichols lá nos anos 80, que disse que teve umas lembranças aí desbloqueadas na cabeça dele de quando ele foi um dos responsáveis pelo projeto. Então ele em teoria trabalhava no projeto, ele não era uma das cobaias. E ele descreveu aí com muitos detalhes numa série de livros que ele lançou tudo que acontecia lá dentro. Muita gente acredita que de fato o Preston Nichols está falando a verdade, muita gente acha que ele tá só inventando, mas como inúmeros outros projetos aí secretos de governo, não necessariamente do governo estadunidense, já depois de muito tempo se revelaram como reais, né? Então assim, não dá pra gente anular completamente a chance disso ter acontecido. Inclusive muitas das coisas que ele fala em relação ao Montauk Project já foram comprovadas em relação a outros projetos, então não é nada muito insano de se imaginar. Não necessariamente os resultados que eles estavam tentando atingir foram atingidos, essa parte eu acho que fica bem mais disponível para a imaginação do que o resto, mas pelo menos o fato de que muito provavelmente esses testes foram feitos e essas tentativas foram feitas, eu acho bem provável. Inclusive, fun fact aí pra quem gosta de Stranger Things, provisoriamente esse era inclusive o nome da série, The Montauk Project, né? A série foi bem baseada nessa teoria da conspiração, aquele... Gente, mais um avião. Eu não sei se tá pegando meu microfone, talvez esteja parando o vídeo à toa, mas tá me incomodando. Como eu estava falando, inclusive, o projeto do qual a Eleven, né, uma das cobaias, é uma recriação do que teria sido o Montauk Project. Então, é uma teoria da conspiração bem famosa, como a gente sabe que American Horror Story adora teorias da conspiração. Tem uma chance do Montauk Project fazer uma participaçãozinha aí nessa próxima temporada. Gente, essa câmera com certeza tá torta. Com certeza. Eu não vou ajeitar agora não. Eu vou fingir que é meu conceito e vou abraçá-lo. Já existem rumores sobre a próxima temporada? Existem rumores. Eles são verdadeiros?
não, porque senão não seriam rumores. Mas de qualquer forma, tem um bem quente, aquele né, bem fofocalizando, de que teriam aí supostamente vazado um áudio do Ryan Murphy contando algumas coisas da produção. Não tem nenhuma comprovação de que o áudio é dele, de fato a voz pode ser interpretada como a voz dele por alguns. Eu não vou dizer que eu conheço a voz do Ryan Murphy tão bem a ponto de fazer isso, mas nesse áudio ele conta que alguns dos roteiros da temporada já estão prontos. Ele também diz que algumas cenas vão ser filmadas embaixo d'água, que vão ser cenas bem desafiadoras. Além disso, ele também confirma a participação da Billie Lourd e da Leslie Grossman na temporada. O Evan Peters, para alguns dos episódios, ele fala que ele estava tentando conseguir aí um dos favoritos dos fãs e que ele teria conseguido o Evan Peters. E ele também fala de uma adição aí pro elenco para a próxima temporada, que seria o Ben Platt. Lembrando que o Ben Platt já trabalhou com o Ryan Murphy lá em The Politician, né? Ele foi, inclusive, protagonista da série, então ele já tem uma relação. Dando uma pesquisada aqui muito rápida, a gente viu que o Ben Platt vai estar em cartaz com uma peça na Broadway durante o período de gravação da série, o que poderia ser um impeditivo da participação dele. Mas também assim, né, as duas coisas são em Nova York, então talvez tenha mais chance dele conseguir conciliar as duas paradas. Uma das especulações que está sendo bastante feita aí no Twitter é da participação da Jennifer Coolidge na próxima temporada. Por quê? Jennifer Coolidge já falou em entrevistas que teria vontade de participar de American Horror Story. E a gente sabe que a atriz tá bem alta aí, né, por conta do personagem dela, da Tanya lá em White Lotus, que inclusive maravilhosa. Beijo, Jennifer Coolidge, se você tá assistindo a gente. Te adoro, mulher, venha pro Brasil. E se tem uma coisa da qual Jennifer Coolidge tem cara, é de Dondoca Rica dos Estados Unidos. A gente sabe que ela sempre fez papéis desse tipo, inclusive em White Lotus ela faz uma Dondoca Rica de novo. E recentemente na série The Watcher, com a Naomi Watts, ela fez uma participação em uma série mais séria, né, não uma série de comédia, como a gente tá acostumado a ver a Jennifer Coolidge. Então ela se mostrou aí, pelo menos, apta a participar de produções que não sejam necessariamente de comédia. E eu acho que uma temporada focada no Hamptons tem tudo a ver com ela. Sem contar que eu acho que ela poderia trazer aí uma personalidade, assim, diferentinha pra temporada, talvez um toque de humor um pouco diferente do tipo de humor que a gente tá acostumado a ver em American Horror Story. Então acho que poderia ser interessante e gostaria de ver Jennifer Coolidge participando da temporada. Uma outra especulação que eu acho super possível da gente fazer é em relação a como é que vai ser mais ou menos a dinâmica e como que vai ser a abordagem do tema pessoas ricas nessa temporada. Eu acredito que provavelmente a gente vai ter aí algum teor de crítica em relação ao modo como ricos usam suas riquezas, ao modo como ricos acabam ficando muito presos dentro de uma bolha e olhando de formas bem preconceituosas muitas vezes os que não fazem parte dessa bolha. A gente tem o tema de pessoas ricas usando o dinheiro delas e o poder delas e a impunidade delas para fazer o mal sendo cada vez mais bem aceito no cinema, né? Antigamente, quando a gente tinha esse foco de Hollywood em sempre enaltecer a riqueza, o glamour e o luxo, era muito difícil de você abordar de forma crítica o posicionamento dos ricos e poderosos, né? Hoje em dia a gente tem uma abertura muito maior para esse diálogo, inclusive até mesmo dentro das pessoas ricas, elas entendem várias das problemáticas que compõem a bolha da qual elas fazem parte. Então a gente tá tendo produções aí como The Purge, Ready or Not, The Hunt e até o brasileiro Bacurau, mostrando bastante como que esse excesso de poder, esse excesso de dinheiro e essa certeza de impunidade corrompem muito facilmente as pessoas. Então eu particularmente, né, pensando em American Horror Story, que é uma série de terror, eu gostaria muito de ver uma abordagem talvez mais pra esse lado, sabe? Mostrando como que a galera rica pode usar o seu poder pra fazer mal a outros grupos ou até mesmo entre eles, né? Uma outra especulação que tá sendo feita aí em relação à participação da Lily Rabe nessa temporada. A atriz já participou de várias outras temporadas, a última participação dela foi em Double Feature na 10ª temporada, o que talvez seja um argumento para que ela não volte, mas o que acontece? Numa entrevista recente, a Lily Rabe falou que não queria confirmar e nem negar a participação dela na próxima temporada, só disse que ela gosta muito do Ryan Murphy, que ela gosta muito da série, e fechou por aí. Mas assim, a gente já teve vários e vários outros atores falando que não participariam de alguma temporada, o que não é um problema eles falarem quando de fato eles não têm nenhum vínculo contratual com a série, mas acaba sendo um assunto delicado quando normalmente a pessoa tá contratada. Então, como ela não quis confirmar nada, pode ser sim um indício de que ela vai estar na temporada e que foi uma forma dela tentar se safar aí de quebrar alguma coisa no contrato dela. O único ator que a gente tem realmente confirmado no elenco até o momento é o Matt Zuckery, acho que se fala assim o nome dele. Ele já participou aí de Gilmore Girls e de The Good Wife e ele tá oficialmente aí no elenco da 12ª temporada. E se você que tá aí em casa vendo esse vídeo tá se perguntando, nossa, mas parece que eu já ouvi falar nos Hamptons, parece que eu já ouvi falar em Long Island, mas não tô lembrando da onde. Gente, na moral, Long Island e os Hamptons aparecem em muita série.
em muito filme. Só pra citar alguns aqui pra vocês verem que vocês já ouviram falar nisso, todas as versões, por exemplo, do Grande Gatsby são passadas em Long Island, lá no famoso clássico icônico da comédia insuperável As Branquelas, toda a trama do filme também é passada nos Hamptons, inclusive os personagens falam bastante o nome dos Hamptons no filme, foi a primeira vez que eu lembro de ter ouvido falar nessa região. O famoso filme Grey Gardens, que inclusive tem a Jessica Lange no elenco, é passado em East Hampton, e a série Revenge é toda passada ali nos Hamptons também, inclusive na região de Montauk. Uma outra coisa que vale a gente lembrar é que a Fire Island, que foi um dos cenários aí de NYC da última temporada, ela é nessa região de Long Island, ela não chega a ser parte dos Hamptons porque ela acaba ali um pouquinho antes dessa região, mas de qualquer forma ela é bem mais próxima e tem locações muito mais parecidas do que o restante dos cenários de Nova York. Mas de qualquer forma não é o mesmo lugar, e apesar de ser também um destino de luxo e etc, tem uma proposta ali um pouquinho diferente do que é o Hamptons pra galera dessa região. Então é isso, galera, quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês estão esperando pra essa temporada, do que de tudo aí que eu falei vocês iam gostar de ver na 12ª temporada. Se você tem mais alguma informação aí sobre essa região dos Hamptons que a gente poderia usar pra criar teorias e especular sobre essa temporada, deixa aqui embaixo nos comentários também. E mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like de vocês aqui no vídeo. Lembrando que as nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, junto com o meu canal e o meu Apoia-se, então depois entrem lá também e ajudem a titia a fazer disso aqui uma renda. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.